falando um pouco disso que a gente construiu até agora, tentando colocar um pouco de responsabilidade, né? E aí eu queria saber de você, né? Em que medida que a ausência de uma educação emocional dos meninos transforma frustração, vergonha, medo em comportamentos violentos. A gente falou em sistematizar isso até agora e a gente está dando nome aos bois aqui. Vou repetir. Transforma frustração, vergonha e medo em comportamentos violentos ou omissos na vida adulta. Eu queria te ouvir falando um pouco a respeito disso. Em que medida essa ausência transforma esses sentimentos em comportamentos violentos ou omissos na vida adulta, né? Isso. Esse em que medida me quebra, porque como é que eu vou quantificar isso, Diego? Exatamente, é uma barreira difusa. É por isso que a gente vai brisar a respeito disso. É, a gente tem muitas pesquisas que trazem os dados sobre violência contra a mulher, sobre quem são os agressores. A gente pode olhar para isso com Uhum, responsabilidade. Tem a rede de observatórios que traz para a gente, observatórios de segurança, né? uhum, Traz na última publicação, que chama Elas Vivem, um componente sobre por que é importante especificar a atenção para o crime cometido contra as mulheres. Elas vão justificar uhum, e falam sobre a possibilidade da gente estabelecer penas mais rigorosas para os agressores. uhum, Então, a gente tem trabalhado sob essa medida, é a curva do rio, né? Precisa ser parado porque o nosso povo já é morto. As sim, mulheres, então, elas estão sendo violentadas e mortas por recusarem um pedido de namoro. Uma menina, as meninas, né? Vamos incluir as uhum, meninas aí, então, na sim, estatística temos que também. incluir. Hoje foi a primeira notícia que eu vi. Quando eu abri, cheguei no trabalho, fiz tudo e tal, Uhum, depois de deixar as crianças na escola, fui começar meu dia, pá, abri a primeira notícia que tinha, era menina esfaqueada porque recusou um pedido de namoro. A gente não pode mais dizer não. é isso, né? Estamos suscetíveis a não existir por não poder nos posicionar, por não poder vestir. Então, assim, aquela monte de coisa que a gente já sabe, os homens já Uhum, sabem disso, os próprios agressores já sabem. O que que é feito a partir disso? A gente está pensando em medidas mais rigorosas, né? O pacto, ele vem para chamar a atenção sobre a importância do recorte de raça, porque é sabido que existe uma ferida sim, colonial, o Estado já uhum, sabe disso, né? Então a gente precisa olhar para isso com a responsabilidade de que não é só através do encarceramento que a gente vai conseguir trazer esses homens para a responsabilidade. sim, Mas a punição e o encarceramento ainda são as nossas únicas possibilidades. E enquanto sim, a gente não conseguir uma educação socioemocional, coletivizar as nossas dificuldades e superá-las, nos organizar politicamente, a gente vai ter mais encarceramento, a gente vai ter os índices de suicídio entre homens pretos aumentando, a gente uhum, vai ver tudo desgringolar. Então, a gente sim, precisa trazer para a nossa prática é, raça, é para ontem. E aí tem um trecho desse do Elas Vivem, da rede de observatórios de segurança, que diz assim: seja pela banalização da barbárie ou pelo crescimento do ódio, essas violências carregam as marcas da desigualdade. Então, aqui já está sendo pressuposto que é a banalização da barbárie, é a uhum, enxurrada de notícias, é a gente estar se acostumando com isso, de isso vai ser preso mesmo, depois é solto. É a gente banalizar, ou pelo crescimento do ódio. E aí é aí que a gente tem que pegar a pauta da educação socioemocional. uhum, O que que é esse ódio? O patriarcado ensinou dessa forma. Tá sim, bom, eu entendi, eu já sei, a sociedade foi constituída dessa forma, tem uma hierarquia.
é legal ter poder, e as meninas acabam ficando mais sensíveis porque tem as suas especificidades, né? Tá, mas o que te faz sentir ódio? Eu não acredito que seja algo inato. É Sim, construído. Enquanto pais e mães, a gente tem e sociedade responsável pelas crianças, né? O ECA traz que somos todos responsáveis pelas crianças. sim, A gente tem que olhar para como esse ódio está se constituindo, né? sim, de fato. E eu acho que isso leva até para a próxima pergunta, que ela complementa e aí bota mais uma camada nisso, né? Desse espaço que é o de dentro de casa, o chão da vida, o que a gente está funcionando todo dia, como a gente constitui os nossos afetos domésticos, e aí eu quero trazer domésticos justamente para localizar essa construção, né? De como a parentalidade, melhor dizendo, porque a gente vai falar da parentalidade preta mais para frente, racializada, que eu quero dizer, como é que ela pode funcionar como um espaço de reeducação para o afeto masculino, é, sem demonizar o homem de certa forma, né? Mas também sem isentar, né? Então, porque fica muito claro, e a gente está construindo isso até aqui, que a gente sabe quem é o responsável pela violência contra a mulher. A gente sabe, não fosse isso, a gente não estava conversando aqui. Estaríamos parados, talvez presos em nossas bolhas, falando assim, pô, eu já sei quem é o responsável, não há diálogo, é, vocês resolvam o problema de vocês por aí, a gente resolve o nosso problema por aqui, vocês ou se fomentam, ou se incentivam, ou se cancelam e a gente se cuida, mas não. Essa conversa entra num outro local da gente tentar entender essa interseção. E aí é interessante a gente trazer essa discussão para dentro de casa. Beleza, entendemos aqui quem é o ator principal da violência contra a mulher, que é o pano de fundo dessa nossa troca aqui. E aí eu queria, a nível de troca mesmo, né? A partir das suas vivências, a partir do seu estudo, enfim, como é que a gente vai fazer isso dentro de casa? Eu não posso simplesmente demonizar um homem para um menino, até para ele não entrar naquela de, pô, eu já sei que eu sou essa que vai ser assim, então eu não tenho nada para combater. Homem é violento. Pô, calma aí, já que homem é violento, tá tudo justificado, eu não tenho que repensar nada. É muito fácil de uma criança ou um ser em construção fazer essa conexão. Já que homem é violento, eu não preciso desfazer. Mas como é que a gente vai Uhum. atuar, né? Eu queria te ouvir um pouco falando disso, sem demonizar, mas também sem isentar. Ó, você também é responsável pela violência. Eu não estou dizendo que você é violento. Eu acho que tem muito a ver com algo que eu estava conversando outro dia com meu pai, assim. Ele Uhum, estava falando sobre essa questão, de como a gente tem visto raça atualmente. uhum, Eu e a minha irmã, a gente embarcou. Eu sou psicóloga, minha irmã é socióloga, e a gente tem uma postura crítica, política, muito definida, né? Então a gente leva raça para a mesa do almoço. E numa dessas conversas, meu pai estava problematizando e trazendo o incômodo dele sobre como a gente tem tratado isso para os nossos meninos. Como sim, exatamente isso que você falou, como os nossos meninos vão conseguir admirar se a gente está o tempo todo falando do homem branco, por exemplo. Como é que o meu filho, que é branco, ele vai conseguir se ver como digno de respeitar alguém se é dito o tempo todo que foi ele que colonizou e dizimou, a identificação dele é com isso? Eu vou uhum, oferecer outras referências. Ele não faz parte da branquitude. Ele faz parte de uma família trabalhadora, filho de uma mãe preta, de um avô preto, de uma mulher que criou, sabe? Ele tem a uhum, história dele e ele não faz parte do pacto da branquitude porque ele foi educado dessa forma. Ele vai uhum, para a capoeira dele, ele aprende um instrumento musical, ele tem outros referenciais para se identificar. A gente não pode ter medo
responsabilizar as pessoas brancas que pautam a hierarquia racial, que acreditam que podem cometer racismo, que estão numa esfera violenta e dizimando o povo preto, porque a gente não quer ensinar o que que é de fato. As crianças Uhum. veem Sim. e elas têm que ter referencial do que não querem se identificar também, sabe? Uhum. Aí eu lembrei de um sonho que eu tive, que eu estava indo para um abrigo, uma instituição de acolhimento de crianças e adolescentes. E tinha uma imagem de um menino preto, bem colhidinho assim, na parede, grafitado. Aqui em Fortaleza a gente tem muito arte Uhum. urbana, de grafite, e até na minha página profissional, antigamente eu colocava bastante desses recortes, agora eu dei uma repaginada, mas eu gostava dessas frestas que eu via na rua. E no sonho apareceu esse menino encolhidinho e tinha uma frase muito forte que era: Eu não pedi para nascer. É, e eu lembro que era bem no muro de uma instituição manicomial que a gente tinha aqui, muito famosa, que é o Miri Lopes. Uhum. Então, no sonho, eu fiquei em conflito, né, comigo, de meu Deus, como é que eu produzi algo tão forte e que é tão significativo, né? No muro de um manicômio, um antigo manicômio, a imagem de um menino preto dizendo que não tinha pedido para nascer. É o não lugar. Eu Sim. não tenho lugar, né? Se eu não estou encarcerado ou com a saúde mental devastada, dentro de clínicas psiquiátricas, né? Como a gente vê que tem tido esse boom, eu tô aonde? Uhum. Onde é que eu vou me identificar? A gente pode falar de representatividade. A gente pode falar de como é importante ter espaços onde sejam fomentadas as imagens, as ações Uhum. de homens pretos. Bom, eu acho que eu nem tenho que falar sobre isso. Eu acho que é, fica muito claro que essa questão da referência, né? Porque parece que a gente está chovendo no molhado sempre. Cara, é com referência. Eu nem vou aprofundar isso, porque seria falar por cima do que você falou, e eu acho que, enfim, me atravessa muito isso. A gente ainda tem que discutir esse tipo de coisa. Pensei que quando elaborei esse roteiro, eu falei, cara, não, vou aqui porque eu preciso colocar isso, mas eu não achava que fosse me atravessar tanto assim. Vou seguir, depois, se eu tiver condições, a gente volta para bater mais um pouco nesse ponto da representação e desse não lugar. Me pega muito isso aí. Bom, e esse foi um trecho da conversa que eu tive com a Bruna. Você viu aí, é uma conversa muito potente. Tô gravando isso aqui quando acabei de gravar com ela, então você vai estar vendo isso no YouTube num outro momento. Uma troca muito impactante. Queria muito que você acompanhasse ela na íntegra. O podcast Parentalidade Preta é em áudio, então em algum lugar aqui da tela vai estar aparecendo o link para ouvir, na descrição tá também. Ouça aí, deixe-se atravessar. O Mergulho é um programa muito caro para mim, muito importante. E é isso. A gente se vê.